Fala galera, paz, tudo bem? Sou o Thiago Formiga da Action, Escola de Música Católica, e hoje fica uma pergunta: o que fazer quando o padre pede uma música que não é litúrgica? Bem, polêmico esse tema, né? Mas acontece. E o que a gente faz, né? Bem, primeiro só a gente colocar todos os pingos nos is, tá? É muito mais comum, mas muito mais comum os padres pegar no pé de nós, ministros de música que estamos servindo na missa, por não escolher cantos litúrgicos, por de repente a música está muito alto, e uma série de outros fatores que a gente já sabe que é muito comum pra gente. Mas acontece também o contrário, principalmente quando você estuda, se você é aluno da Action, faz o curso Toque na Missa, aprende tudo direitinho. É comum você começar a observar e acontecer algumas coisas assim, tá? E o que é importante a gente entender, tá? Primeira coisa, quem manda na paróquia e quem manda na missa, na celebração eucarística, é o padre, tá? A gente precisa respeitar e entender a autoridade do padre. Ponto. Tá? Segundo ponto que eu gosto muito: quem obedece nunca erra. Tem alguém acima de você que está dando uma ordem sobre alguma coisa? Se você está obedecendo, você não é culpado. E para nós leigos, é muito comum essas coisas acontecerem. Por exemplo, eu já participei de paróquias que às vezes dentro de 6 anos, sei lá, passou 3, 4 padres diferentes. Acontece esse tipo de coisa. E entra um padre, tem um jeitão, tem um jeito que ele gosta que as coisas funcionam, sai esse padre, entra outro padre, de repente tem uma visão diferente. Isso vai desde coisas relacionadas à gestão a coisas ligadas à liturgia, aos cantos e assim por diante. Então o que você precisa fazer? Ser amigo do padre, né? O padre não é um inimigo nosso. Tem muita gente que, nossa, o padre chegou. Não. A gente precisa ser amigo do padre, conversar com o padre, entender, porque afinal de contas nós somos parceiros na evangelização, em estar servindo a Deus, né? Então a gente não pode ter uma visão de rincha com o padre, de inimizade. A gente precisa fazer uma parceria. E a gente precisa estar na mesma página. Então, por exemplo, eu gosto muito, sempre que eu estou à frente de uma missa, antes de começar a missa, eu pego as músicas que a gente escolher e vou levar para o padre. Padre, ó, escolhemos essas músicas, o que o senhor acha? O senhor está de acordo? Se ele tiver alguma ressalva, ele vai fazer. E aí que entra algumas questões. Às vezes o padre pede para tocar alguma música. Imagina, você escolheu as músicas com o maior trabalho, para ser litúrgico, para ser certinho, às vezes o padre, não, essa de comunhão não, toca a tal. Aí você, mas essa tal, na minha concepção não é litúrgico, tem alguma coisa. É legal você entender por que ele quer aquela música. Às vezes ele vai ser litúrgico de uma outra forma. Às vezes ele nem parou para analisar exatamente que aquela música não é litúrgica, mas às vezes ele pensou, cara, essa música que eles escolheram ninguém conhece. As pessoas não vão cantar. Põe a outra música que na minha concepção as pessoas vão cantar. Então, é muito importante você conversar com ele e entender para vocês entrarem no consenso. Afinal das contas, todos nós, né, estamos indo na mesma direção de querer celebrar a Eucaristia, né, dar o nosso melhor para Deus, fazer com que mais pessoas tenham uma experiência com Deus, né? Esse que é o nosso objetivo, tanto o seu quanto o padre. Então, quanto mais sintonia você tiver, mais você conhecer o padre, mais vocês conversarem sobre, melhor vai ser. E o que você pode fazer depois ou na hora, algum outro dia, falar, padre, o senhor pediu aquela música aquele dia, mas na nossa concepção, no curso que eu fiz, nas formações que eu já fiz, essa música a gente considera que não é litúrgica. Por que o senhor pediu? Qual a sua visão sobre isso? Eu gosto muito de perguntar para os padres assim, padre, qual a sua visão relacionada a isso, isso e isso? Porque, claro, a gente sabe que a gente tem os documentos da igreja, a gente tem o missal romano relacionado à liturgia, à missa, mas tem várias coisas que algumas pessoas mais críticas, mais fundamentalistas vão falar, não, isso é porque é tal, mas na prática não é assim que funciona. Então a gente precisa conseguir ter esse jogo de cintura, ter esse bom senso para a gente conseguir ter uma boa convivência na paróquia, na comunidade, com o padre, tá bom? Então, Thiago, o que fazer quando o padre pede um canto que não é litúrgico? Em último caso, né, eu já ouvi relatos, casos de pessoas discutir com o padre no meio da missa. No meio da missa, o padre vir pedir alguma música, algum canto, a pessoa não querer cantar. Eu sou contra
completamente contra esse tipo de postura. Primeiro, a gente precisa respeitar o padre. Quem manda na paróquia, quem se doou a sua vida, entregou a sua vida a Deus, foi celibatário, fez toda essa questão, foi o padre. A gente precisa, no mínimo, respeitar. Se o bispo colocou ele naquela paróquia para ser padre, etc, etc, a gente precisa respeitar, tá? Claro que depois você pode conversar, e se for um negócio mais sério, como de vez em quando acontece em alguns casos aí, é outra exceção. Mas, via de regra, respeita o padre e depois conversa. Pergunta para ele o que ele pensa, qual a visão que ele tem sobre isso, que vocês vão ver que naturalmente vocês vão alinhar e daqui a pouco vocês já vão estar ou você entendendo se de repente você se equivocou, se de repente aquela música num outro contexto é litúrgica sim, para aquele momento ou não, ou de repente você vai falar com o padre fala, poxa, é verdade, nunca tinha me atentado que essa música aqui, esse detalhezinho aqui não é litúrgica, vamos tocar aquela outra e acabou. A partir daí vocês vão começar a servir, vão estar alinhados e cantando as músicas, fazendo a celebração eucarística ser cada vez melhor, com os cantos liturgicamente corretos, assim por diante. E aí, polêmico? Ah, nem tanto, né? Eu não acho tão polêmico não, né? É um assunto difícil às vezes da gente falar, que às vezes a gente tem até um certo tabu, não sabe direito como agir, mas é muito normal também. Acontece às vezes até com uma certa frequência esse tipo de coisa, né? E você conhece alguém que você já passou por isso? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários se você já passou por isso, se você já viu uma situação parecida, tá? E se você conhece outras pessoas que passam por isso, ou que têm essa visão, que de repente não concordam muito com a visão do padre em algumas coisas, manda para esse vídeo. Talvez nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas que querem aprender a tocar e se aperfeiçoar para estar atuando na igreja, né? E essa clareza, essa visão, com certeza ajuda muitas pessoas, que às vezes está numa situação que ela não sabe exatamente o que fazer. Eu já vi os dois casos, já vi pessoas brigarem, toda essa questão, e o melhor caminho é sempre a união, é sempre o diálogo, é sempre conversar, respeitar as pessoas, principalmente a figura do padre, respeitar a autoridade do padre, falar, padre, o senhor é o nosso pastor, o senhor está aqui para levar a gente para o caminho de Deus, para trilhar a gente, tô contigo. E tem minhas opiniões, padre. O que você acha disso, né? Às vezes ajuda. Às vezes você chegar e conversar com o padre com o intuito de ajudar, além de você estar contribuindo para a comunidade, às vezes está contribuindo com ele mesmo. Ele precisa, às vezes, de ajuda, de uma amizade, alguém que está junto, tá bom? Então, na minha opinião, esse é o melhor caminho. Sempre eu vou por esse caminho e sempre o resultado é muito bom, tá bom? Não está inscrito ainda no nosso canal? Se inscreve aqui no canal, dá um joinha, dá um like, tá? Pro YouTube, tanto pro Facebook também, as outras plataformas, o Instagram, ver que você achou relevante mostrar para mais pessoas. E se você ainda não participa do nosso grupo do Telegram, aqui na descrição do vídeo tem o link, só clicar lá para você já ser encaminhado para o grupo do Telegram. Se você não tem ainda, ele vai te mandar você baixar e assim por diante, tá bom? Um abração, Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!